Gente, caiu, mas voltamos. Creio em Deus, né? Estamos ao vivo agora de vez. Pelo amor de Deus. Não sei se é a internet, o que que é. Deixa eu ver. Entra aí, meu bem, pra ver. Entra de novo. Ai, Angélica voltou, que bom. Marisa Adora, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Esperar só um pouquinho, tá, gente? Pra gente reativar de novo, porque não sei por que caiu aqui. Um mistério de Jeová. Thaisa, seja bem-vinda de novo. Aê, voltou! Lembrando que o nosso tema de hoje é Bíblia e cristianismo, então vocês podem fazer perguntas a respeito desse universo aí, de não só em relação à Bíblia, mas todo o universo cristão, né? Na medida do possível que nós soubermos responder da nossa realidade. Eu falo nós porque o Dengo tá ali na produção, mas daqui a pouquinho, se precisar, ele entra aqui também, responde, enfim. A gente vai conduzindo aqui. Tá travando? A Thaís falou que tá travando. Tá ruim aí, meu bem? Tá dando uns pausos assim. É uma barra, gente. Na semana passada também tivemos problema com a internet. Vamos ter que orar pra essa internet, né? Dar um upgrade, que não tá bom. Mas vamos seguindo aqui. Enfim. Eu tava falando com vocês do vídeo dessa semana, que é um vídeo que eu publiquei no domingo, com 10 dicas para ler a Bíblia de uma forma mais prática, né? Para começar a ler a Bíblia para iniciantes. E hoje a gente vai falar tanto um pouquinho sobre isso, como também esse universo cristão. Tava falando também sobre a importância da gente escolher uma Bíblia certa, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade na leitura, não porque simplesmente ela não gosta, mas por conta da falta de praticidade mesmo no processo. Então, a escolha da Bíblia é importante, às vezes em relação ao tamanho para você, às vezes a letrinha tá muito pequena, não dá para você ler. Às vezes a linguagem da Bíblia tá uma linguagem muito, né, assim, raiz, desde aquela época lá, que quando foi a primeira tradução da Bíblia, então você pega uma tradução que não facilita o entendimento e aí realmente te bloqueia. A gente tem aqui em casa 2 Bíblias, essa Bíblia aqui, que é a... Deixa eu ver qual que é a versão dela. Ela é Almeida RA. O RA é de quê? Deixa eu ver aqui, peraí. Revista e atualizada. Ah, tá. Almeida Revista e Atualizada, que é essa daqui. As duas, na verdade, são do meu marido, né? Porque a minha mesmo não tem no momento. E essa daqui, que é a NTLH, que é muito boa também. Só que essa daqui é específica de estudo, né? Não necessariamente você precisa ter uma Bíblia de estudo. Mas só de ser dessa versão aqui, por exemplo, que é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem bem legal, porque ela já é bem atual, já tem uma linguagem que facilita muito o entendimento. Então eu super recomendo essa NTLH, é uma das versões que eu mais gosto. Eu tinha uma Bíblia que é a Bíblia da Mulher que Ora. Eu amava essa Bíblia, amo, né? Porque ela ainda existe, mas é porque eu dei ela pra minha mãe de presente, dei a minha pra ela e fiquei sem Bíblia. Então, assim, não tenho nenhuma Bíblia física no momento, tô usando só no celular mesmo. Tô usando, inclusive, um aplicativo que ele é sensacional, ele é gratuito. Não tenho o nome específico dele pra te passar aqui agora, mas eu deixo depois qualquer coisa, um linkzinho, ou qualquer coisa, você manda aí no comentário, meu bem. Não sei se vai dar pra ver no seu, né? O link do aplicativo da Bíblia. É esse que a gente usa. Não sei. Eu vou ver se a gente consegue colocar aqui até o final da live de alguma forma. Mas é uma Bíblia online que você tem a opção de baixar as versões dentro do aplicativo. Então, às vezes você lê numa versão, não achou muito legal, olha a outra versão, e aí até você encontrar a que vai ser mais adequada para você, né? Para que você não compre uma Bíblia, né? Não gaste um dinheiro e depois não é uma versão legal e aí tem que trocar. Então, antes de comprar, você pode fazer o teste, porque eu gosto mesmo é de folhear, de pegar, de grifar, de escrever, eu gosto disso. Então, se você também é desses, escolha e depois compre uma Bíblia para você. Tem alguma perguntinha aí? Simone! Oi, amadinha Simone, tudo bem? Acabei de te ver aqui. Mônica, seja bem-vinda. Ei, Nath, maravilhosa, tudo bem? Que bom você aqui. Samila eu sempre fico na dúvida, porque tem lá no meu trabalho uma moça que escreve Samila, mas se pronuncia Samila. Então eu fico sempre na dúvida, mas seja bem-vinda também. Muito obrigada pela presença de vocês. Só continuando aqui,
que acontece? Eu tava até comentando, né, no outro vídeo, que o quanto que, infelizmente, né, tem tantas pessoas que estão na igreja, que são cristãos praticantes, mas que, infelizmente, não têm o hábito da leitura bíblica, né? Justamente por conta desses desafios, às vezes, que aí a pessoa não persevera, desanima e acaba não dando continuidade. E aí uma das coisas que a gente também colocou como sugestão, né, lá no vídeo, é que você escolha um melhor horário para você. Não necessariamente você tem que orar antes de dormir. Tem gente que se for ler a Bíblia, né, antes de dormir. Tem gente que vai ler a Bíblia antes de dormir e aí vai virar um sonífero. Eu, por exemplo, sou assim. Se eu começar a ler um capítulo, tipo, 9 horas da noite, deitei, meu cérebro já entende que aquele momento ali é o momento de dormir. E aí a primeira frase pra mim vai meninando e eu não consigo. Então, normalmente eu leio de manhã. Meu marido também é a mesma coisa. Ele acorda um pouquinho mais cedo do que eu, porque ele tem um período de estudo maior. Ele tem uma leitura mais também focada para estudar mesmo, de ver o significado das palavras no grego e tudo mais. Ele é bem focado em estudo. E eu tenho uma leitura mais ligada a devocional, que é uma leitura mais reflexiva, que eu leio, faço uma oração, faço uma meditação, né, a respeito disso durante o dia, a respeito do assunto que eu li. Então é mais meio que devocional, não uma leitura focada em estudo. Eu só faço um estudo bíblico quando eu preciso realmente produzir algum conteúdo ou quando eu estou ministrando algum curso e aí eu preciso estudar um pouquinho mais sobre aquele assunto e aí eu me aprofundo. Mas normalmente, se eu tiver alguma dúvida, ele é que é meu teacher da Bíblia, sabe tudo esse menino, e ele que me ajuda bastante. Então, assim, Dengo é uma bênção. Então, se vocês tiverem dúvida, provavelmente, dependendo do que for o assunto, ele é que vai responder, porque a titia aqui não tem um domínio, assim, tão teológico. Eu sou mais da espiritualidade. E vocês? A outra coisa importante também é você também entender que se você está começando, você não precisa de ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos por dia. Às vezes você pega um roteirinho de sugestões, né, de leitura bíblica em um ano, mas para quem realmente está começando, não só na leitura bíblica, mas às vezes na fé mesmo, né, começando a caminhar com Deus, eu particularmente não sugiro esse tipo de cronograma de leitura bíblica assim em um ano, porque não vai ser uma leitura muito prática para você, vai ser, a não ser que você já tenha o hábito de leitura, né? Se a pessoa não tem o hábito, está começando, eu sugiro sempre ir primeiro no Novo Testamento, porque são os livros que começam, que contam, né, a vinda de Jesus aqui na Terra, os milagres dele. Então, assim, não tem melhor forma de conhecer o Pai do que através de Jesus. Então, começando, né, conhecer Jesus, eu acredito que vai ser realmente um start bem melhor para você. Só colocar aqui. A Thaisa Fios está perguntando de qual igreja vocês são. Quem é Thaisa? Thaisa, nós somos da Igreja A Grande Comissão. Inclusive a gente tem uma página, né? A página da igreja aqui no Instagram, caso você queira conhecer um pouquinho mais, é @IAGC_BH. Eu acho que é isso. Eu vou pedir o meu marido chama Alisson. É esse último que publicou aqui, ó. Em particular, baixei a versão que colocou aqui pra gente a versão da Bíblia. E aí ele vai colocar aqui pra você também o arroba da igreja, tá? Pra você saber, mas nossa igreja é essa, a Igreja é a Grande Comissão. A gente tem uma unidade aqui em BH e temos também uma unidade em Vitória e Nova Canaã, que é em Espírito Santo, beleza? E tem cultos online também, @IAGCBH. Continuando, o que eu tava falando mesmo? Tá, da leitura, eu esqueci, meu bem. Eu não consegui o plano de leitura de um ano. Tá, isso. Que o foco, eu acredito, né, que não seria o ideal seguir o plano de leitura em um ano, mas começar pelo Novo Testamento, porque são os livros que vão te apresentar Jesus. Então, assim, na minha opinião, amo Jesus, acho que começando por ele é o melhor. E depois, né, que você já tiver lido o Novo Testamento, você vai lá em Gênesis, Êxodo e conhece, que também são histórias maravilhosas. Então é válido a leitura total da Bíblia, mas sugiro que comece pelo Novo Testamento. Também acho o seguinte, ler vários capítulos de uma vez
talvez não vai ser tão produtivo, né? Principalmente se você está começando. Então, o ideal, né? Se você consegue ler um capítulo por dia, para mim é a dose homeopática necessária. Mas, se você não dá conta de ler um capítulo, às vezes está muito grande, lê 10 versículos, 3 versículos, 5 versículos, no tempo que você tem, seja 5 minutos, 1 hora, meia hora, o tempo que você tiver. Não preocupe-se em ter que ter um tempo longo de oração e leitura bíblica, porque o mais importante para Deus é que você tenha um tempo de qualidade também. Então, se você tem 5 minutinhos para poder ler ali, fazer uma oração rapidinha e meditar sobre aquele conteúdo durante o seu dia, beleza. O importante é a qualidade e você meditar e estudar, entendeu? Então, não preocupe-se em ter que ter, em um mês eu tenho que ler esse livro todo. Ótimo, mas se você leu o livro todo e não meditou em nada, não aprendeu, não faz sentido. Então, doses homeopáticas, vai devagar e depois vai acelerando. Até pra você ir tomando gosto também do negócio, né? Senão vai ficar ruim. O Novo Testamento e o Antigo não se complementam? Essa é uma pergunta, né, da Thaisa? Eles se complementam com o Novo Testamento e o Antigo? Sim. Os dois são dois, como se fossem dois momentos da história separados, mas eles se complementam. O Velho Testamento, toda a história, né, praticamente, ele faz uma, como é que fala? É uma chamada. Aponta para Jesus. Aponta para Jesus. E o Novo Testamento é a vinda de Jesus, é o cumprimento da profecia. Então, de fato, assim, eu sugiro começar por Jesus porque é a graça se manifestando, é o amor de Jesus. E o velho é porque existem as leis, né? Às vezes a forma como os homens conduziam era uma forma religiosa, extrema. E aí, por conta disso, às vezes a gente não entende, né? Você fica assim, gente, por que tanta guerra? Por que ter 2 mulheres? Então, é importante que você conheça Jesus, entenda por que ele veio e depois vai pro Velho Testamento para poder entrar nessa. Você quer complementar essa resposta, meu bem? Que você também tem um entendimento, né? Um pouco mais aprofundado. Okay. E vai sentar aqui, tá, gente? Vai vir um teólogo para poder dar uma base pra gente. Ai, vem. Enquanto isso eu vou vendo aqui. Ai, uma pena, Thaisa. A Thaisa disse que vai ter que sair. Tranquilo, né? Tá bom. Mas muito obrigada pela sua participação, tá? De qualquer forma, a gente vai responder aqui, complementando. Vou pedir o Denk pra complementar pra gente. Vai ficar gravadinho lá no canal. Ele tá aqui, gente. Modengo. Modenguinho. Vem, é o outro fone, meu bem. O outro fone já tá comigo. Tá? Então tá bom. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Ai. O livre espontânea pressão, tô aqui novamente, tá? Vou deixar a parte, não sou teólogo não, mas eu gosto de estudar, eu sou um pouco curioso em relação à Bíblia, então eu gosto muito de saber o porquê, a quando, onde. Eu questiono muito sobre essa situação também, sobre por que foi escrito, para quem que foi escrito, né? Então eu gosto mais da parte teórica mesmo, da parte da teologia mesmo, de entender a história. A Carol é mais espiritual, né, por assim dizer. Ela já vai pro manto e eu já vou mais um pouco pro lado da razão. Lógico que a gente tem fé também que a gente passa aí por situações que a fé tem que falar mais alto, né? Mas enfim, igual a Carol estava falando sobre o Novo Testamento e o Velho Testamento, o Velho Testamento não é nada mais é do que uma apresentação de Jesus, né? Só que a Bíblia tem muitos tipos de linguagem, tem linguagem de metáfora, tem umas linguagens que você não pode levar por literal, tem umas linguagens de poesia, tem vários tipos tem linguagem que é narrativa, né? Narrando uma história. Então a gente tem que ficar bem atento a esses tipos de linguagem. Porque se levar ela sempre no literal, a gente pode se confundir muitas das vezes, né? Então, mas o Antigo Testamento, na verdade, ele aponta a promessa para Jesus, né? Que Jesus que está vindo, Jesus que
que está conosco, né, aponta Jesus como a salvação, como a nova aliança. O próprio nome diz, né, um Antigo Testamento era uma antiga aliança, uma antiga herança, né, por assim dizer, e agora a gente está no Novo Testamento, na graça, né, antes era a lei, antes era o tempo da lei, e agora a gente está no tempo da graça. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, que é o Novo Testamento. Jesus veio e cumpriu todo as leis, né, que eram possíveis, não eram possíveis ser cumpridas pelos homens, cumpriu e pagou por todos os nossos pecados. Beleza? Isso. E é muito legal porque a gente assistiu um vídeo também recentemente falando sobre isso, sobre a lei e a graça, né? Que é o tempo do Novo Testamento, que é o tempo da lei, que é quando realmente, de fato, foi estabelecida, né? A lei através da vida de Moisés, depois a manifestação da graça através de Jesus. E o tempo da lei era porque realmente, assim, independente, né, de como era estruturado, que fosse para o bem das pessoas, era muito difícil de você, de fato, viver sem pecar, né? Viver resistindo realmente e viver em amor, porque por mais que a lei ela zelasse pelo bem das pessoas, ela não... Como é que eu posso dizer? Ela não era... o ser humano não tinha uma essência capaz de fato viver em santidade. Sempre era necessário fazer sacrifícios para remissão dos pecados, para perdão dos pecados. E quando vem Jesus, né, não que a lei fosse criada para não ser cumprida, pelo contrário, ela foi criada para o bem de todos, mas infelizmente o ser humano, né, pela nossa essência pecaminosa, a gente não tinha realmente como viver sem pecado, porque era um período também que nós não tínhamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o tempo da graça é esse tempo em que, quando Jesus vem, ele vem manifestando o amor de Deus, e todo o sacrifício dele faz com que, de fato, nós possamos receber o Espírito Santo de Deus em nós, né, através da aceitação dele na nossa vida, né, da conversão, da mudança de caminho, de passar a andar conforme a vontade de Deus. E a partir desse momento que nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o empoderamento necessário para de fato vencer o pecado. Então hoje é como se fosse assim, você não tem desculpa para poder viver uma vida de santidade, né? Uma vida sem pecar, porque tendo o Espírito Santo dentro de você é o que te capacita. Embora a gente continue vivendo desafios, né? Que é bem realmente... Tem situações que são desafiadoras, e pessoas que às vezes continuam, mesmo depois de ter o Espírito Santo, vivendo uma vida de pecado por muito tempo, mas é ele que te dá a capacidade de realmente vencer sem precisar fazer nenhum tipo de sacrifício. Então é importante a gente entender um pouquinho também sobre esse período aí, qual que é essa diferença, né, de lei e graça. Não sei se eu fui clara, se não tiver sido, pode mandar sua pergunta aí que a gente esclarece aqui. Tem mais alguma perguntinha aí, Mu? Não? Então vou seguir minha pauta aqui. Uma outra coisa também importante, né, no processo de leitura bíblica é porque quando a pessoa... Eu já tive esse período, né, de achar que ler a Bíblia é muito difícil, não entendo nada e tudo mais, mas é importante a gente entender que a própria Bíblia diz, né, que como nós imaginamos que somos, né, como a Bíblia, em Provérbios diz, como imagina a minha alma, assim ela é. Então, sempre que você imagina algo a respeito de você mesmo, isso pode se tornar realidade. E quanto mais você afirma, eu não consigo, eu não sei ler, isso não só para a Bíblia, isso é para a vida. Qualquer coisa que você afirma negativamente a respeito de você, isso vai se tornar uma realidade uma hora ou outra. E acaba que realmente gera um bloqueio para que você consiga, né, tanto ler a Bíblia ou fazer qualquer outra coisa. E pro lado positivo a mesma coisa. Então é importante que ao invés de você declarar, eu não consigo, eu tô cansada, eu não tenho tempo, eu não entendo a Bíblia, declare o contrário, né? Sempre que vier na sua mente esse tipo de pensamento, declare, não, é difícil, mas eu posso conseguir. Por mais desafiador que seja a leitura bíblica, eu vou conseguir, vou encontrar uma Bíblia sim, vou pedir ajuda, mas se posicione, né, e declare a respeito de você coisas positivas, porque quanto mais a gente fala que não consegue, realmente a gente não consegue. Então, o primeiro passo eu acho que é esse, é realmente virar a chavinha aí na mente de que eu posso sim, eu consigo sim. Quer falar, meu bem? Só não sei o nome dele, que acho que é Davi Rodrigues. O Davi Rodrigues falou que o livro de Gálatas deixa bem
claro, né, essa questão da lei e da graça. Realmente é um livro muito bom para poder evidenciar, né, o que é a lei e o que é a graça, como é que funciona cada um, como é que a gente era preso na lei e como a gente está na graça agora. Aí teve a Angélica aqui também, que ela falou, é importante também estarmos abertos ao Espírito Santo. Isso, exatamente. E é uma coisa que eu acho que é um desafio, né? Eu vivi esse desafio por muito tempo, da gente aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, né? Porque muita gente acha que no Velho Testamento, por terem várias manifestações de Deus em que ele falava de forma audível com o povo, com os profetas, muitas pessoas acham que vai acontecer dessa forma também hoje, que pode acontecer, né? Não é impossível que isso aconteça hoje. Porém, como nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a forma como ele vai falar às vezes com a gente não é da mesma forma que falava antes, né? Antes não tinha o Espírito Santo dentro. Então, às vezes é uma percepção que a gente tem assim, que parece que é a gente mesmo falando com a gente, sabe? Mas é importante que você tenha essa sensibilidade, assim, que quanto mais você conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, mais facilita de você discernir quando é Deus que está falando com você ou quando é uma mentira de Satanás, né? Porque a gente sempre recebe informações dos dois lados. Aquele negocinho, aquele desenho que tinha da Disney, né? Do Pateta, que tinha um capetinho e um anjinho, aquilo dali, pra mim, é a pura realidade. Sempre tem o Espírito Santo de Deus falando ao seu ouvido e também, infelizmente, uma influência maligna, às vezes, também falando. Então é importante que você conheça a Bíblia, conheça a vontade de Deus, até para saber discernir quem que você escuta, né? E às vezes tem nós também, a nossa própria vontade no meio, né? Então é a nossa vontade, é a influência maligna, o Espírito Santo de Deus falando. Então é importante a gente conhecer mais a Deus por conta disso. Eu aprendi que quanto mais, né, a gente conhece a Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, né, não só através da leitura bíblica, mas conversando com pessoas que conhecem a Deus também, conversando com pessoas que já têm mais maturidade na fé do que você, tirando dúvidas, né? Às vezes você leu alguma coisa, não deixa passar batido não. Você viu ali alguma coisa que talvez não está entendendo muito bem, você não entendeu por que é aquilo, pergunta, conversa com alguém, né? Porque é importante esclarecer até para que isso fortaleça a sua fé. Né? Músicas também que às vezes falam sobre histórias bíblicas, é muito legal porque te ajuda a memorizar essas histórias. Às vezes, uma coisa muito legal que me ajudou muito a conhecer mais a Bíblia foram, inclusive, desenhos infantis da Bíblia, a própria Bíblia infantil, porque ela é uma forma assim bem didática, assim, voltada para criança, mas para quem é adulto, que ainda não conhece as histórias, é uma ótima forma de você conhecer por um lado, assim, mais descontraído, né? Esses DVDs infantis, isso tudo é uma forma também de você aprender de uma forma mais didática, né? Porque para quem está iniciando, é uma sugestão. Tem mais alguém aí falando? Tem a Andrei. Tem gente que não acredita em jejum. Fala pra eles como é que funciona o jejum. Ah, sim. Você quer que eu fale? Pode falar. Posso? O que acontece? Eu aprendi o seguinte, durante anos eu jejuei da forma errada. Jejuava horrores. Fiquei uma vez 4 anos sem tomar refrigerante, que é um propósito, na verdade, né? Não é um jejum. O jejum, ele literalmente é uma abstenção de alimento. É abstenção mesmo, fala. Eu me abster de alimento. Quando eu fico, por exemplo, um período sem comer carne, um período sem comer arroz, eu fico um período sem doce, enfim, as pessoas costumam falar jejum, mas na verdade isso é um propósito que você está fazendo. Você se dedicou a um tempo ali sem se alimentar daquilo, sem consumir aquele produto, ou sem usar a internet, por exemplo. Tem gente que faz propósito, vou ficar sem Instagram, vou ficar sem rede social. Isso é um propósito. E o jejum, de fato, ele é se abster de alimento. E como que é o jejum de verdade, assim, porque a gente estudando, o que a gente aprendeu? Que o jejum verdadeiro, né, você se abster de alimento, ele tem o foco de você tirar o alimento, mas incluir a oração. É um momento que você sacrifica a sua carne, né, você tá se abstendo de algo que vai alimentar o seu corpo para alimentar mais o seu espírito. Então, tem gente que consegue ficar dias sem se alimentar, às vezes fica só na água,
mas eu particularmente eu nunca consegui. Então normalmente a gente faz aqui em casa o jejum de meio-dia, tipo da hora que a gente acorda até o meio-dia, ou de meio-dia até 6 horas, sabe assim, que é intermitente, né, que fala. Então normalmente a gente faz assim. E aí durante esse período o ideal é que você substitua o seu alimento pela oração, porque senão não faz sentido, né? A ideia dele é tipo, você tem um momento ali que você tá tão envolvido com Deus, tá se relacionando em oração, leitura bíblica, tão envolvido que você se esquece de ele se alimentar. Então essa que é a razão principal do jejum. Mas tem gente que não entende muito bem e acaba fazendo errado, porque não adianta também eu só ficar sem comer da hora que eu acordei até meio-dia e não orei, não li a Bíblia, não fiz nada, então tipo, o que eu fiz, né? Não alimentei meu corpo, mas fiquei o tempo todo ali pensando, quero comer, quero comer, quero comer. Não adiantou nada, não surte efeito. Então o jejum, ele é isso, o jejum raiz. O propósito, ele também tem eficácia. Por quê? Eu estou me abstendo temporariamente de algo que também, de certa forma, satisfaz um desejo da nossa carne para também substituir em oração. Então, exemplo, quando eu faço um propósito, sempre que eu passo uma situação, eu continuo seguindo, né, diariamente, orando e lendo a Bíblia, e sempre que eu passo uma vontade daquilo, por exemplo, fiquei sem comer doce. Aí hoje o Cacá acabou de comer aqui um chocolate. E aí eu não tô comendo, porque eu tô num propósito, aí eu falo, tô no propósito. Aí nesse momento que eu me lembro que eu tô no propósito, eu paro, eu oro, eu falo, Deus, muito obrigada por esse momento, porque eu estou me abstendo do doce, porque eu quero mais realmente ser fortalecida, encorajada, e que o meu espírito seja mais forte do que a minha carne, entende? Então eu aproveito esses ganchos também para poder reforçar a minha oração e declarar, né? Eu uso versículos também para poder me ajudar a afirmar de acordo com aquilo que eu quero alcançar. Importante. A gente não entende o jejum como uma barganha, tipo, eu me sacrifico para receber. Não. O jejum, ele é para realmente, pra gente se fortalecer. Porque às vezes você está jejuando ou está em algum propósito específico, né, de se abster de algo, para uma finalidade, mas não para alcançar aquilo. Exemplo, a gente quer mudar de casa. A gente está num propósito aí. Só que nesse propósito, eu não vou fazer um jejum e me abster de algo para me mudar. O que eu quero é que através dessa abstenção de algo, Deus me fortaleça para receber essa confirmação dele, de fato vamos nos mudar, ou receber um não de Deus, não filha, você vai ficar quietinha aí, mas aí eu estou me preparando para receber esse não de uma forma melhor, né, porque o meu espírito vai estar mais forte. E também desfrutar disso depois, quando se realizar, se de fato for a vontade de Deus. Mas nesse período, eu estou sempre colocando esse propósito nas mãos de Deus e falando, Senhor, que seja feita a sua vontade, me prepara para, independente do que acontecer, eu esteja forte e focada na vontade do Senhor e não na minha. Entende? Eu não sei se eu fui tão clara, mas se não, mandem para nós. Mais alguma, meu bem? A Simone que falou, antes eu esperava ouvir Deus falar comigo em tom audível, uma voz, mas percebi que não é assim, é mais complexo. Simone, eu também passava por muito disso, sabe? Eu também esperava Deus abrir os céus, igual fazia com Jesus, esse é meu filho a quem eu me comprazo, alegro com meu filho, né? Deus falar em voz audível em relação a isso. Mas uma das vantagens do tempo da graça é que hoje Deus fala com todos, né? Antigamente, no Antigo Testamento, o que acontecia? Eu falava diretamente com o sacerdote que era o porta-voz de Deus, por assim dizer. Então, eu falava com o sacerdote ou com o profeta e ele passava essa mensagem para o povo, né? Então, Deus manifestava geralmente ao sumo sacerdote, né? E ao sacerdote ou os profetas da época para poder alertar o povo e geralmente o povo estava em pecado para corrigir o caminho deles. Mas hoje a gente tem esse livre acesso, graças a Jesus, né? De falar com Deus, de entrar na presença dele e pedir ele para poder falar conosco. Mas existem tantas evidências de que Deus fala conosco que muitas vezes a gente está esperando, criando uma expectativa de ouvir a voz audível mesmo, como se fosse alguém falando conosco, que a gente às vezes se frustra. E eu me frustrava assim. Mas eu comecei a entender o caráter de Deus e o perfil de Deus, sabe? Então eu entendi que ele não falava somente através de outras pessoas. Já aconteceu, já tive a experiência de uma pessoa, eu estava numa expectativa e uma pessoa vinha falar comigo uma coisa que eu não sabia, que ninguém sabia, era só eu e Deus, e eu falou,
Deus me respondendo uma oração, Deus me alertando sobre uma situação, ou Deus me dando o pensamento aí, me dando o aval, né, para tomar certas decisões, ou o contexto da época. E às vezes também tem essa situação de buscar a Deus, a gente querer ouvir essa voz, só que a Bíblia também fala muito conosco, a gente conhece a Deus muitas vezes, né, a palavra de Deus é a principal fonte, né, de que como Deus fala conosco. Então muitas vezes a gente está esperando ouvir uma voz, mas Deus está falando com a gente de outra forma, está falando com nós, que seja com alguém, com um testemunho, que seja com uma exortação, ou com mesmo com orientação, um abraço. Tantas situações que Deus está falando que a gente está esperando tanto essa voz dos céus, né, como uma voz de trovão, o céu se abrir, bater aquela luz, coisa de cinema, que às vezes a gente tapa os ouvidos para onde Deus está falando, e Deus está gritando de um lado e a gente está esperando ele falar do outro, entendeu? Mas isso é completamente normal, tá? E só não pode se tornar natural, né? Porque a gente precisa de buscar conhecer a Deus, que você vai ver, até a sua oração muda com o tempo, tá bom? É isso. E eu tive umas experiências também, assim, que é interessante, porque a gente começa mesmo a ouvir mesmo a Deus aos poucos, né? Assim, tendo clareza. E eu tive uma experiência uma vez que eu nunca me esqueço, que é a experiência da sombrinha que eu falo. Que eu tava em casa e eu ia sair de casa pra trabalhar, e aí eu senti no meu coração de pegar a sombrinha. Só que eu falei, gente, não tem condição, o tempo tá todo aberto, não faz sentido pegar sombrinha. E não peguei a sombrinha. E aí eu fui, passou um tempinho, arrumou chuva e começou a chover. Aí eu falei, gente, era Deus me alertando a respeito da sombrinha e eu não tive essa sensibilidade de deixar ouvir. E aí depois disso, essas coisinhas pequenas, sabe? Tipo, você não fechou a janela. Ah, você não fez isso. Ah, faça isso. E aí eu comecei a obedecer. A responder, né, em essas mensagens que eu recebia do Espírito Santo, essas coisas pequeninas, e com o tempo realmente eu fui vendo que era realmente, porque se você for ver, Satanás não vai te dar a ideia de levar sombrinha se vai chover, pelo contrário, ele não vai nem te falar nada, ele vai deixar você passar frio e ficar molhada, enfim, né? Então eu sempre comparo isso, eu falo assim, como é que eu sei se é Deus ou não falando comigo? Satanás me daria essa ideia? Não. Então, provavelmente, se ele não quer o meu bem, isso que eu estou ouvindo, né, me falar aqui no meu ouvido, é uma mensagem positiva que vai trazer algo de bom para mim. E conforme você for obedecendo, mais sensível você vai ficando à voz de Deus e vai ficar manha quando for pra escutar alguma coisa mais séria, de tipo, de resposta mesmo, daquilo, e não só assim, né, não só essa impressão que você tem às vezes no seu espírito ou nos seus pensamentos, mas também a própria palavra, né, quantas vezes eu tava às vezes pensando em alguma coisa e eu leio um capítulo da Bíblia que eu falo assim, meu Deus, está respondendo exatamente o que eu falei, o assunto aqui é exatamente o que eu tô vivendo, e acaba que a própria palavra me responde. Ou o meu marido, por exemplo, já cansou de eu estar falando a situação e aí ele vem e fala alguma coisa comigo, me faz refletir, que eu falo assim, gente, por que eu não pensei nisso? E aí é Deus usando a vida dele também para falar comigo, sabe? Então tem várias formas. Uma música, né, que você escuta, que você fala, gente, que coisa linda. E aí você vai recebendo uma direção de Deus a respeito daquilo. Então tem várias formas. Eu acho que o desafio maior é a gente ter essa sensibilidade para deixar realmente Deus falar aos nossos corações. E sentir que Deus vai falar conosco de todas as formas possíveis. Até através da paisagem de vendo passarinhos voando, tem gente que recebe uma ministração ao coração. Então, pensa nisso também. O Wesley tá falando que a gente tem um WhatsApp de Deus. WhatsApp seria maravilhoso. Ai, gente, e uma coisa também que não tem jeito, né? É um casamento. A oração e a Bíblia, elas andam juntas. Não tem como a gente ler a Bíblia e só ler, sem pedir a Deus, que é o próprio autor, para nos dar esclarecimento. Então a oração anda muito junto com a leitura bíblica. A gente tem o hábito, Carol, eu normalmente assim, eu falo que eu e Deus, eu sou meio puxa-saco de Deus. Então assim, eu e ele, a gente já tem um papo reto, que não tem muita firula. Então, às vezes eu leio a Bíblia, por exemplo, e não estou entendendo, e com Deus mesmo, eu vou conversar com o Cacá depois. Mas às vezes eu estou vendo ali na Bíblia, eu fico assim, engraçado, hein, Deus, por que esse homem falou isso e tal, e achei estranho.
era isso mesmo? E vou conversando com ele. E aí, às vezes, depois, quando eu vou conversar com o Kaká, ele me explica e tal, mas mesmo sabendo que, tipo, às vezes Deus não vai me responder audivelmente, eu sempre falo, sabe? Então eu costumo também orar e falar depois da leitura bíblica, ou antes, né? Antes eu acredito que é uma preparação, né? Tipo, Deus me ajuda a entender. E depois é tipo, como assim, Deus? O que tá acontecendo aqui? Me esclarece esses babados que rolaram aqui. E aí a gente... Mas é importante, porque a vida de oração é o telefone do seu, né? Que o povo fala. Porque tem uma música que fala disso. Que é pra você realmente estabelecer uma comunicação, uma linha de comunicação com Deus, né? Então orar é extremamente necessário. Inclusive, o significado de orar é falar. Então, não tem como você conhecer a Deus sem ler o manual de instruções e sem conversar com o autor do manual, né? Então, se a gente tem esse contato direto, bora papear com o pai. E o importante da oração, né? É que a gente conhece a Deus através da Bíblia e a gente conversa com Deus através da oração. É a oração que nos direciona, né? A gente expõe para Deus os nossos medos, as nossas dúvidas, né? As nossas intenções. Deus conhece, Deus já sabe, né? Eu lembro que eu recém-convertido, né? Eu ficava naquela de pecado, aquele trem todo, e eu falava, Deus, eu vou falar mais, orar para Deus, mas não porque ele já sabe que eu pequei, que eu errei, ele já sabe o que eu fiz, já sabe o que eu estou fazendo. Não falar, não, ele já está sabendo, o que quiser fazer, ele faz lá. Só que na verdade Deus busca esse relacionamento, né? A gente chega e fala, ó Deus, ó, realmente foi eu que dei mole ali, eu falei aquele palavrão, eu falei aquela mentira, o que for, falar com Deus mesmo, ser aberto. Deus gosta de transparência, Deus gosta de ser, que a gente seja sincero, porque o coração da gente ele já conhece, né? Ele conhece até mesmo antes da gente falar. Ele gosta desse relacionamento, da gente poder falar e falar, Deus, olha, eu fiz isso, eu errei naquilo, eu não estou conseguindo vencer isso, que Ele dá, né, vai dar a gente a força e a oportunidade e vai dar a gente a vitória de vencer todos os males que a gente tem. Né? E esse relacionamento Deus busca desde o início, né? Lá em Gênesis Deus já visitava o casal, né, que era Adão e Eva, todos os dias para ter esse relacionamento, para conversar. Deus já sabia tudo que eles faziam. Mas eu acredito que Deus chegava lá e me conta como é que foi o seu dia. E Adão devia contar o dia dele todo, a Eva devia contar o dia dele todo. E Deus sempre se manifestou isso, né? Sempre quis ter esse relacionamento com o povo, né? Aí Deus manda os profetas, aí o povo rejeita os profetas. Deus cria-se o tabernáculo por causa do sacerdote para poder falar com Deus. E o povo rejeita. Deus no monte lá, Sinai, se manifesta através lá das nuvens. O povo fica com medo e fala, não, fala através de Moisés que a gente vai ficar aqui e que o povo ficou com medo. Por fim, Deus manda Jesus, o povo rejeita de novo. Então, hoje em dia, a gente tem que dar. Deus nos ama primeiro, para depois a gente amar Ele. Só que a gente precisa dar esse passo também de fé, de querer esse relacionamento com Ele, porque Deus está aberto a esse relacionamento. Mas hoje, a gente que precisa de querer ter esse relacionamento também. Então, a oração é super importante, tanto para começar a ler a Bíblia, como para criar essa intimidade com Deus. Beleza? Verdade. Eu achei engraçado que o Wellington colocou aqui que ele... Aqui, eu sempre conversando com Deus, principalmente nos casos de família de Jacó e Esaú. Jacó sendo usurpador. Que bobeira, gente. Mas é realmente, são casos... Quando a gente começa a ler os casos do Velho Testamento, porque o Novo Testamento, realmente, o foco é Jesus, é a expansão da igreja, né, nessa nova mentalidade da graça, mas o Velho, gente, tem tantas histórias que você fala assim, gente, muitas tretas, que são muitas histórias legais, realmente, que valem a pena. E a gente acaba se identificando muito com os personagens, eu não gosto de falar personagem, que parece que é história inventada. Mas a gente se identifica muito com realmente as pessoas, né? Com a história de cada um, porque realmente cada caso era assim, só Jesus. Eu amo particularmente a história de Jacó, porque leva para José, que é uma das histórias que eu amo também, né? Que inclusive meu filho vai chamar José, não por causa desse José, mas é uma conexão que pra mim, eu aprovei o nome justamente por conta disso, porque é uma das histórias que eu amo, a história de José, que é linda demais. Inclusive teve uma série dessa história, uma novela, né, na Record, que a novela ficou linda, gente, acho que foi a primeira, uma das primeiras que a Record fez, que ficou perfeita. Nossa, o retrato de José ficou lindo, a história é linda, eu me emocionei muito, muito legal, vale super a pena assistir. Não sei se ainda tem na internet ou em algum lugar, mas é bem legal, vale muito a pena. A história de José é perfeita. E uma outra coisa que eu ia comentar também, é que alguém tinha falado ali, a Angélica comentou assim,
Até agora mesmo estou aqui concentrada na live, meu marido já me chamou, meu filho já disse que está com fome, kkk. E eu tava falando que é porque às vezes quando ela vai ter momentos de oração ou de leitura bíblica, alguém chama ela, o telefone toca, enfim. E uma coisa muito legal, Angélica, eu comecei a focar muito nesse momento e priorizar realmente esse momento como assim, não é um momento simplesmente estou à toa aqui eu e Deus. Quando uma vez eu liguei para um amigo meu, o Júnior, assim, é extremamente cheio de Deus, super dedicado à palavra, e uma vez a gente era adolescente na época, eu devia ter uns 15, 16 anos, e ele super focado realmente, assim, buscava muito a Deus, inclusive eu me inspirei muito nele, assim, para realmente me dedicar, porque ele era um cara que, cheio de Deus. E eu liguei pra ele um dia e a irmã dele falou comigo assim, olha Carol, o Ju tá orando. Depois você liga ou eu peço ele pra te retornar. E eu fiquei assim, pô, velho, podia ter chamado ele. Só que realmente refletindo, eu falei, gente, que interessante, né? Pra ele esse momento é um momento tipo assim, tô em reunião, não posso falar. E aí quando a gente começa a criar esse hábito de realmente falar, cara, agora eu estou com o meu pai, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia e começar a colocar isso, né, para nossa família de uma forma que é um momento que estou offline, não estou em casa, não atendo o telefone, eu desligo a internet, faz o que for necessário, mas que esse momento que seja 5, 10 minutos é o meu momento com Deus. Então assim, tô de altas, galera, filho, você vai comer, mas a mamãe agora vai orar, esse é meu momento. Meu marido, obrigada por respeitar, olha essa criança agora, que agora é meu momento. Mas realmente conscientizar as pessoas com quem você mora de que se você está no momento de oração, esse é o seu momento. Ou às vezes fazer igual meu marido, por exemplo. A pessoa acorda antes do mundo para poder ter o momento dele. Ele normalmente acorda 4h30, 5 horas da manhã, porque é o horário que ele entende que ele produz, que ele lê, que está antes de todo mundo acordar. E é maravilhoso. Eu ainda não tive essa graça. Mas admiro demais. Nossa, eu falo assim, cara, que disciplina. Mas aí vai de cada um. Eu tenho inclusive uma outra amiga também que ela faz isso, que ela acorda 5 horas da manhã antes dos filhos, do marido, ela acorda, tem um momento dela com Deus e depois ela vai cuidar da família. Mas ela acorda antes, porque depois o povo acorda, não tem jeito. Mas a Carol fala isso porque eu sou o cara do dia, eu não funciono muito à noite. De noite, acho que a noite de fato, literalmente feita para dormir. Real. Se deixar 8 horas eu tô deitado na cama, se o sono vir eu tô dormindo. Então eu gosto de acordar cedo porque mais cedo eu produzo mais, eu não tenho tanta distração, né? Que aí você começa a trabalhar, você começa a fazer um tanto de coisa e já acaba esquece. E tipo assim, eu acordo e o celular fica longe de mim, é eu e Deus, porque senão o celular toca, vai ter uma mensagem que chegou ontem à noite, né? Vai ter as distrações do dia a dia, né? Você já está pensando no seu planejamento do serviço, então muitas vezes isso distrai. Então eu já acordo, já tenho meu cantinho, que eu já criei esse hábito, então até meu psicológico, meu corpo entende que quando eu sento nesse canto com a Bíblia é parar para poder refletir, para poder meditar, para poder ler a Bíblia mesmo. Então isso já criou-se um hábito já. Então por mais que eu durmo tarde, sei lá, dormi meia-noite, 1 hora, fiquei até acordado até mais tarde, meu corpo já entende que 5 horas da manhã eu já estou acordando, mesmo que eu vou ficar com sono, depois eu compenso esses cochilos durante o dia, só que aí eu já sinto já para poder meditar. Mas isso foi com o tempo, tá? Eu recomendo, se alguém entende que isso é mais cedo é melhor, a começar a acordar 15 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, porque eu também acordava, antes era 7 horas, aí eu falei, não, vou acordar 6h30, aí vi que 6h30 tá bom, acordei 6 horas, aí fui acrescentando a esses horários e hoje estão para mim acordar 4h04, 4h30, é bem tranquilo, mas isso foi com o tempo, não foi, amanhã eu vou acordar 4h30 e já ia conseguir, eu até fiz esse teste, só que o meu dia não rendia, eu acordava 4h30, tava com muito sono, dava 5 horas, eu tinha acabado de ler 15, 20 minutos, já queria deitar de novo, então não foi muito produtivo. Mas assim que se alguém quer uma dica que é muito boa, é essa. Começa com 15, 10, 20 minutos e vai acrescentando tanto que você achar necessário. Tá bom? A Angélica estava falando aqui que é o chamado quarto de guerra, né? Exatamente, quarto de guerra. Inclusive tem esse filme, é lindo, né, gente? Muito legal. Inclusive Simone, que a Simone está comentando aqui a respeito do marido dela, né? Que ele confessou Jesus, mas ele ainda não vive um relacionamento com Deus, né?
E com certeza, Simone, nós vamos orar por você, pela sua família, pelo seu marido, mas é importante, assim, uma coisa que eu aprendi, o Cacá é porque, Cacá é Dengo, é Alisson, tem gente que confunde, mas é porque o apelido do meu marido é Cacá pra vida, né, pro ciclo de amigos. Eu chamo ele de Dengo, né, que é coisa nossa aqui, e o nome dele mesmo é Alisson. Mas, o que acontece? Quando a gente se conheceu, ele não era cristão, né? Passando com o tempo, né? Ele acabou indo também para a igreja. Quando a gente se casou, ele já estava realmente assim, já tinha uma vida com Deus, mas mesmo assim ainda tinha coisas que eu não concordava muito. Mas o que me ajudou muito foi realmente eu entender que eu precisava era orar, colocar nas mãos de Deus e mudar a minha atitude, porque ele tinha que querer, ele que tinha que desejar a Deus e a forma, ele não tinha que ser exatamente igual a mim, né? Ele tem o jeito dele, tanto que hoje a gente tem diferenças na forma de estudar a Bíblia, de buscar a Deus, mas estamos na presença. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, que às vezes não vai ser do nosso jeito. Então eu sempre colocava nas mãos de Deus e falava, olha, eu não vou falar mais nada com você a respeito disso, agora realmente eu vou falar com quem resolve. E aí eu comecei a orar e sempre colocava nas mãos de Deus e eu mudava a minha atitude. Em vez de eu reagir às vezes com grosseria ou apontar o erro de alguma coisa, quando tinha alguma situação, né, difícil que a gente enfrentava e que eu achava que ele devia se posicionar diferente, eu comecei a me calar e tratar ele bem, né? Como tipo, ok, você decidiu assim, respeito sua decisão, segue sua vida e eu segurando aqui. E realmente com o tempo, ele vendo também a minha mudança, ele começou a se posicionar. E hoje, assim, eu particularmente, eu até tenho ele mais como referência de vida com Deus do que eu mesmo, sabe? Então é muito legal a gente ver a mudança no outro, mas realmente começa na gente. Assim, eu acho que é uma dica que eu te dou, porque no meu caso, assim, enquanto eu não me posicionei, tipo, filha, eu sei que tem que mudar a sua religiosa, você tá toda vacaiada aí. E aí eu comecei a renovar minha mente, comecei a orar e colocar nas mãos de Deus. Aí sim a vida dele também foi impactada, mas porque ele viu que eu me posicionei e aí isso influenciou. Mas tem realmente situações que é extremamente desafiadora porque a pessoa não quer mesmo, né? Não quer ter relacionamento com Deus. Aí é uma escolha. Mas como nós estamos perto, né? Nós somos o primeira referência da pessoa, né? Como cônjuge. Então, assim, com certeza a sua postura, o seu posicionamento, a sua oração vai sim influenciar, vai mostrar para ele sim o lado bom disso tudo e vocês vão colher bons frutos. Eu tenho fé em Deus. Essa situação, eu lembro desse dia que ela falou, né? Um dia eu cheguei, ela estava, né, me falando comigo certas situações, falando muito questionando, né, as atitudes minhas. Eu falei, ela já vai brigar mesmo? Então, se eu fizer ou não fizer, vai dar na mesma. Ou se eu fizer e fizer em dobro, vai brigar do mesmo jeito. Aí um dia eu cheguei, ela falou comigo que, eu esperando a briga, né, já vim cheio de desculpa, cheio de resposta pronta. Aí ela falou, não, essas coisas não vou falar com você, mano, eu vou falar com quem resolve o meu problema. Na hora eu entendi, falei, pô, vai falar com Deus, hein? O trem apertou pro meu lado, né? Levou pro homem lá em cima, né? Agora o trem apertou. E realmente foi com o tempo que a atitude dela foi mudando, que eu fui mudando, né? E tem uma carta de Paulo que fala que a mulher que tem um marido que não é cristão, na verdade ela tem que ganhar ele pela atitude. Eu sei que é super difícil, né? Tem hora que dá vontade de esganar ele e depois orar para Deus ressuscitar ele de novo. Mas de fato, é a atitude que muda, né? Eu lembro que eu chegava em casa, a Carol pronto para brigar, né? Falei, aprontei de novo, vai brigar e tal. Aquela situação toda, ela vinha, você quer tomar um café, você quer janta, quer que eu faça alguma coisa para você? E aquilo começou a me constranger. Eu falei, mas essa mulher minha tá armando pro meu lado, né? Mas, na verdade, começou a me constranger e eu comecei a ver a situação de que estava mudando, ela estava me tratando bem. Eu falei, não, velho, então ela não merece isso, ela não merece talvez a minha falta de compromisso, a minha falta de responsabilidade com ela. Então com o tempo eu fui também me ajustando e Deus também foi falando no meu coração e eu fui de fato ajustando de acordo com o que tinha que ser, né? Um marido que eu tinha que ser, um namorado que eu tinha que ser e um amigo que eu precisava de ser para ela. E com isso a gente ajustou e hoje a gente vive muito bem. Eu acho que a gente tem as opiniões diferentes, os debates diferentes, mas a gente sempre busca em Deus aí pra gente tomar todas as decisões corretas. Amém. Duas pessoas aqui, a Cleide, seja bem-vinda, paz do Senhor, a Andresa e a Angélica falaram que também viveram, que foram assim, né? Que começou a mudança nelas para depois
o marido também viveu uma transformação. Então, realmente, assim, é uma boa dica aí pra gente. Tem que ficar esperto no horarinho. Falar. É verdade, falta 7 minutos, a gente tem que ficar com ele aqui. Falar com o soberano. É aquela velha história. O marido tem que enxergar Deus na esposa. Exatamente. E o contrário também, né? Porque tem muitas situações, embora seja mais raro, mas tem muitas situações, às vezes, que o marido é cristão e às vezes a mulher não é, ou não é tão praticante, né? Não é assíduo, e aí para ter esse alinhamento. E é tão bom, né, quando a gente tá os dois alinhados na presença de Deus, porque a gente realmente vê frutos, porque é os dois caminhando na mesma visão, né? Isso realmente ajuda muito no relacionamento. E também, uma coisa que pra mim faz diferença, independente se você é casado ou não, às vezes com quem você convive, às vezes você ainda tá morando com seus pais e os seus pais não são cristãos, ou vice-versa, né? Seus filhos não são cristãos e você e seu marido são. Enfim, independente do contexto, com quem você mora, na sua realidade, no seu ciclo de amizade, seja no trabalho, seja em casa, é importante que a nossa conduta sempre seja assim, buscar melhorar o nosso comportamento visando o outro, né? Isso é que é a essência do cristianismo, é o amor ao próximo, né? De olhar a necessidade do outro, de sempre buscar exercitar o perdão, de exercitar a bondade, a generosidade, a fim de que as pessoas vejam Cristo em nós. Então, independente de onde a gente estiver, eu tenho certeza que a nossa mudança de atitude, ela influencia sim as pessoas a quererem mais de Deus, a quererem conhecer a Deus, porque, gente, falar com vocês, para mim o cristianismo é o remédio que cura esse mundo, é o remédio para a humanidade, porque não tem remédio melhor que primeiro você tratar a sua alma, tratar o seu espírito, para que o seu corpo possa refletir isso, né? Refletir a sua cura interior. Então, comece conhecendo a Deus, que realmente vai fazer muito bem para vocês. Tem alguém perguntando alguma coisa? Não, é só. Acho que Jimmy Carter falando que a nossa vida nunca vai ser vai ser maravilhosa, né? Vocês os maravilhosos pais. Que ele tem um casal. Que Deus abençoe a nossa fase. O Jimmy trabalhava comigo lá na Monetize. Jimmy, muito obrigada pela sua presença. Que bom ter você aqui. Em nome de Jesus, nós seremos bons pais, né? Eu sei que você tem um casal, acho que é de gêmeos, né? Um casal de filhos, e que Deus nos abençoe para que, assim como você cria seus filhos na presença de Deus, a gente também tenha essa mesma sabedoria, né, para continuar criando eles aí, aliás, para criá-los na presença de Deus também, porque é outro desafio, né, a gente ensinar uma criança, que a Bíblia fala para ensinar no caminho que deve andar, e que a gente entende que o caminho da verdade é o caminho do cristianismo. Então, ensinar uma criança, gente, já é desafiador educar. Quanto mais educar, para que ele realmente ame a Deus tanto quanto a gente ama, né? Então é um desafio também, mas que eu acredito muito que é muito também da nossa referência, né? Da nossa atitude, do nosso posicionamento com Deus, é que vai influenciar também para que o José também seja uma criança, que a gente fala que é uma criança evangélica, que seja uma criança de Deus. Só para finalizar, meu bem, fala do aplicativo do Detioso. Eu mandei aí nos comentários, e mandei até um link também que vai direto pro Play Store, mas ele tem para iOS também, tá? É porque eu tenho ele no meu Android. Sensacional, excelente essa série, muito boa. Né? Falei com a Carol que eu nunca vi Jesus retratado de uma forma tão bela, tão bacana e tão evidente quanto está na Bíblia. Depois vocês têm a oportunidade de ver, não paga nada, é super de graça. Né? Eles prometeram que acho que vão gravar até 8 temporadas, saiu só a primeira. Lá tem a opção até de doar, né? Para eles poderem produzir as outras temporadas. São 8 capítulos. Lógico que eles não retratam a Bíblia ao pé da letra, né? Porque senão ia ficar muito vago. Mas eles fazem uns contextos, fazem umas ligações que foram inclusas que não atrapalham a nossa fé, muito pelo contrário, são situações que podem ter acontecido e que te faz refletir muito, te faz pensar assim, realmente aconteceu isso, realmente aconteceu aquilo, né? E ver as ligações entre uma história e outra é muito bom. Eu recomendo para todo mundo, sendo cristão ou não cristão, se lê a Bíblia, se não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, se você assistir, você vai querer ler a Bíblia para conhecer a história de fato. E se você leu a Bíblia, você vê, você fala, caraca, que coisa bacana, que coisa bonita, que coisa sensacional. Eu recomendo para todo mundo que é cristão e até mesmo não é cristão para conhecer a história de Jesus. É impossível não se apaixonar pela série.
É verdade. E sabe assim, a gente sempre vê Jesus sendo retratado em novela, né? Igual a novela da Record, um filme ou outro. Sempre tem. Mas sabe quando você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, mas conseguiu personificar Jesus de uma forma tão dócil, tão bondoso, sabe? Que você vê no olhar da pessoa, você fala, gente, que homem é esse que conseguiu fazer Jesus de uma forma tão linda? Eu amei também, super recomendo, a gente gostou muito. Estamos doidos para chegar às próximas temporadas, porque é muito legal, vale super a pena. E o nosso tempo aqui também tá acabando, né? Eu não lembro se. Porque como teve aquela falha, né? Não sei quanto tempo. Mas só pra reforçar, caso caia aí, é porque nós encerramos o nosso tempo. Mas agradecemos muito a participação de todos vocês. A gente ama falar de Bíblia, a gente ama falar de cristianismo, porque realmente é algo que transformou as nossas vidas. Então, ter vocês aqui, essas perguntas, responder todos vocês é realmente uma alegria pra gente. Quem ainda tiver alguma dúvida, pode mandar, que a gente manda depois a resposta por escrito também. Vai ser muito bom continuar papeando aí sobre esse conteúdo. E é isso, tá? Eu amei. Muito obrigada por todos. E quer falar um pouquinho, meu bem? Agradeço também a oportunidade, irmãos, por ter falado, por ter compartilhado. Assim, a gente não conhece muito da Bíblia, não, a gente acha que é a busca de constante conhecimento, né, de Deus. E que Deus abençoe todo mundo, né? O cara falou, se tiver dúvidas, alguma coisa, a gente compartilha. Acho que é vivendo e aprendendo, as pessoas compartilhando conhecimento, que a gente busca muito crescer espiritualmente mesmo, né? Sei que existem dificuldades, a gente está passando por uma grande situação de pandemia, mas Deus está na frente, né? A gente sabe que Deus está cuidando de tudo e que a nossa força vem dele. Então, que Deus abençoe todo mundo, que Deus esteja no coração de todo mundo. E assistam deste hoje e depois vocês mandam pra gente nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Abraço pra vocês. Amém, gente. Um beijo. E até o próximo. Como é? Agora a gente não sabe encerrar. Pera.